Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast de Coragem. Meu nome é Lilian de Paula, idealizadora do Cast de Coragem, e aqui a gente só recebe elenco de coragem para transbordar na sua vida, para que você seja encorajado, encorajada a viver uma vida extraordinária, sendo tudo aquilo que você nasceu para ser. E antes de apresentar as minhas convidadas de hoje, eu quero já convidar você para se inscrever no canal do Cast de Coragem, para você assistir o episódio completo, para você poder ver, rever e já ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que tiver um episódio novo, para você aí viver o extraordinário na sua vida profissional, na sua família e na sua vida pessoal. Hoje eu estou recebendo duas mulheres de coragem que fazem parte da comunidade Mulher de Coragem, a Sheila e a Camila. As duas são pioneiras na comunidade Mulher de Coragem. Na verdade, elas fizeram parte da turma piloto, que foi a turma que eu criei para testar, para ver se dava certo uma terapia em grupo. Só depois que eu vi que deu certo e que transformou a vida delas, é que eu lancei para o mundo a comunidade Mulher de Coragem. E não só fazem parte da comunidade Mulher de Coragem, como também a história delas está aqui no livro Mulher de Coragem, Histórias que Encorajam. E vocês vão conhecer um pouquinho dessas histórias que vai inspirar você. Não importa o lugar que você está, nem a situação que você está vivendo, você vai ser encorajado, encorajada a se levantar e agir para poder ser de verdade o que você nasceu para ser. Então, vou começar aqui com a Camila, que está na minha frente. Camila, fala para as pessoas quem é a Camila, o que a Camila faz, onde a Camila mora e o que é para você fazer parte da comunidade Mulher de Coragem. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. É uma honra receber você aqui. A primeira vez, e eu espero que seja a primeira de muitas. Obrigada. Pode falar para aquela câmera ali. Obrigada. Meu nome é Camila, né? Sou pedagoga, formada em pedagogia, dou aula particular atualmente. Eu já fui professora também de escola e atualmente eu estou também trabalhando com crianças com transtornos, né? De TDAH, autismo, déficit de atenção, que no meio dessa transformação da minha história, quando eu me profissionalizei, foi um despertar, né, para mim, estar trabalhando com essas crianças também. Eu tenho um filho e sou casada. E é Mulher de Coragem. Mulher de Coragem. E aí vocês ficam aí, porque vocês vão conhecer a história dela. Nem sempre foi assim. Existiu um tempo que para ela era impossível fazer uma faculdade, se formar e trabalhar na área, gente. Quantas pessoas você conhece que são engenheiros e está fazendo outra coisa? Que são assistentes sociais e está fazendo outra coisa? Que é psicólogo, que formou e não está trabalhando na sua área? Então, a Camila não só se formou, como trabalha na área, trabalha naquilo que ela gosta, que ela sonhou e idealizou, mas teve um caminho para percorrer. Talvez você pense, mas talvez para ela foi fácil. Você vai ver que não foi. Fica aí. Agora eu quero receber a Sheila também, é uma honra te receber. A Sheila aí com anos, mais de 20 anos, Sheila, de cabeleireira? 27 anos, para falar a verdade. 27 anos de cabeleireira. Ela tem muita coisa para ensinar para a gente ou não tem? Então fica aí, porque não só você que é cabeleireira ou cabeleireiro, você que é empreendedor. E a Camila também é empreendedora, porque ela dá aula particular. Então ela trabalha para ela mesma. Então você que é empreendedor, que é empreendedora e que quer ter coragem de colocar seu projeto no mundo, você vai ouvir também a história da Sheila. A Sheila também é pioneira na comunidade Mulher de Coragem. Seja bem-vinda, espero que seja a primeira de muitas. Obrigada. É uma honra também te receber. Então olha para a sua câmera, que é essa aqui, e fala para o pessoal quem é a Sheila, onde a Sheila mora e como é essa questão aí de fazer parte da Mulher de Coragem, da comunidade Mulher de Coragem. Pessoal, meu nome é Sheila Ferreira. Eu sou cabeleireira por profissão, sou comunicóloga de formação, sou mulher de coragem, sou mãe, sou filha, sou empreendedora, enfim, sou N mulheres em uma mulher só. Tenho 27 anos que eu trabalho como cabeleireira e
Estou agora no desafio de iniciar mais uma faculdade, mais uma formação, mais uma especialização. E a minha história, que está no livro Mulher de Coragem, vai surpreender vocês. Se vai surpreender vocês, eu aconselho que vocês fiquem aí até o final, porque a história da Sheila, assim como a da Camila, é uma história que vai te encorajar. É uma história que você vai olhar e falar assim, poxa, então a situação que eu estou, é possível eu me levantar e é possível as coisas mudarem. Talvez você fale, não consegui fazer uma faculdade, ou eu não consegui abrir meu próprio negócio, eu não consegui ganhar o valor X ou Y que eu gostaria de ganhar ou de fazer por mês. Vocês vão ver, através da história dessas duas, que tudo é possível. Absolutamente tudo. Então, eu te convido para ficar aí. Como eu já falei anteriormente, a Sheila é minha madrinha de casamento. A Sheila está desde a turma piloto da comunidade Mulher de Coragem, que é uma terapia em grupo e que rendeu isso aqui, ó, o livro Mulher de Coragem, onde está a história dessas duas. E eu vou voltar aqui. Obrigada, tá, Sheila, pelo transbordo. Mais uma vez, é uma honra estar te recebendo aqui. Vou voltar na Camila, que o livro Mulher de Coragem começa com a história da Sheila e da Camila, lá no depoimento. Porque o livro, gente, tem todo o conteúdo que eu escrevi sobre medo, sobre coragem, sobre feridas emocionais. Aqui, quando você lê o livro, você consegue descobrir quais são as suas feridas emocionais e qual o impacto delas na sua vida. Por que que você faz o que faz? Por que que você trava em alguns momentos? E por que que você não consegue realizar algumas coisas que você deseja? Por que que você só vive em relacionamentos tóxicos? Então, tudo isso você consegue identificar aqui. Depois do conteúdo, tem a história de transformação de 12 mulheres de coragem. E começa com a história da Sheila e da Camila. E eu vou voltar aqui na Camila para falar do capítulo dela. O capítulo da Camila aqui é Coragem em Meio à Dor. Camila, fala pra gente por que você escolheu esse título, Coragem em Meio à Dor. Foi preciso coragem para poder olhar para dentro para essas dores e valeu a pena? Quando você decidiu olhar para dentro, para curar e ressignificar suas dores, feridas, travas, traumas, histórias, valeu a pena? Algo de novo aconteceu na sua vida? Fala pra gente aí. Sim, Lília. Olhar para dentro dói, incomoda, né? Muito. É muito desafiador, mas por que eu coloquei meia dor, né? Porque tudo aquilo que eu vivi, que está no livro aí, se eu for citar aqui para vocês, são muitas coisas. Vou ficar aqui horas, né, falando minha história. Mas quando eu cheguei a tomar a decisão de olhar para dentro, ressignificar tudo aquilo que eu sofri, que eu vivi, né, que está ali no livro, eu fiquei muito, assim, paralisada, vou dizer, né? Quando eu encontrei a Lília, a comunidade Mulheres de Coragem, que me fez ter esse olhar, né, para mim mesma e resolver mudar tudo aquilo que eu sofri, foi um desafio muito grande. Dói. Por isso eu coloquei a dor, né? Mas, como a Lília disse, né, anteriormente, nem sempre foi assim, né, Lília, minha história. E eu modifiquei, através da comunidade, a gente foi a turma piloto, e eu me lembro que quando a Lília pedia para nós falar, né, um pouco, fazer um vídeo, aquilo ali me travava. Eu sempre, assim, não gostava de gravar vídeos, era muito tímida, eu não conseguia falar muitas coisas. Mas quando eu fui me curando, ressignificando tudo aquilo, né, através da comunidade, isso mudou. Mudou. Hoje eu estou aqui, né, falando nas câmeras. Tá, como era a sua vida antes da comunidade Mulher de Coragem? E o que aconteceu depois da comunidade Mulher de Coragem? Antes da comunidade Mulher de Coragem, eu tive uma vida, né, na infância eu era muito vulnerável, sofri muito, né, abusos físicos, abusos psicológicos, agressões e abusos sexuais também. Então, eu era muito vulnerável naquela fase da minha infância até a adolescência. Isso te travou? Te impediu, por exemplo, de realizar seus sonhos? Ou ter um trabalho que você gostasse ou que ganhasse um bom dinheiro para isso? Te travou? Foi um dos motivos de você
ser tímida, ser mais travada em algumas coisas? Sim, isso me travou muito. Eu era muito tímida, na vida profissional, principalmente. Eu não consegui desenvolver. Tudo que eu fazia, eu parava pela metade. Por exemplo, na época eu fiz da adolescência para fazer adulta, né? Eu me formei, fiz um curso técnico em radiologia. E ali eu não consegui desenvolver. Tudo que eu fazia um concurso público, aí eu parava no meio dos estudos, eu não fazia a prova. Então isso foi me limitando de alcançar o objetivo, os sonhos, né? Os projetos que eu queria. E depois que você entrou para a comunidade Mulher de Coragem e descobriu qual eram as feridas, por exemplo, eu lembro que no início você descobriu que a sua maior ferida era da rejeição, né? Era no nível tão hard que às vezes você estava num grupo do WhatsApp e pensava, poxa, ninguém me enxerga, ninguém olha as mensagens que eu mando, olho de todo mundo, mas a minha não. E você nunca tinha ganhado um bolo de aniversário. Então você sentia assim que era rejeitada, e o seu pai já tinha dado um bolo para uma amiguinha, alguma coisa assim, não era? Sim. E aí depois que você olhou para dentro, ressignificou, perdoou, liberou, desapegou e conseguiu trabalhar internamente isso, eu lembro que você ganhou, acho que se eu não me engano, 3 bolos de aniversário no mesmo aniversário, da igreja, do trabalho e da família? Ou 2 bolos de aniversário? Conta pra gente essa história. Foi 2? Conta pra gente essa história. Na época que eu não conseguia, né, entender. Às vezes eu falava no grupo e as pessoas não me respondiam, como a Lília disse. Também alguma coisa que eu queria falar com a pessoa, e ali na conversa tem um grupo, sempre as pessoas acabavam me cortando, e ali eu falava, pô, né, não tá me escutando, ou não tá interessado no que eu tô falando, então aquilo ali me travava. E, né, depois da comunidade, igual a Lília disse, né, a respeito do meu pai, eu queria muito ganhar um bolo na minha infância, e ele não me deu. Geralmente minha mãe fazia pra gente tudo, mas ele deu um bolo para uma amiguinha da infância, né, da minha vizinha, e aquilo me feriu, porque naquela época eu pensei, nossa, mas meu pai nunca me deu nada, e ele foi dar para uma coleguinha, e eu fiquei muito machucada com isso. Só que assim, eu fui vivendo e eu achava que aquilo ali não me interferia na minha fase adulta. Então, eu sempre quis fazer bolo, fazia uns bolos, faço bolo, assim, excelentes. Todo mundo elogia, todo mundo gosta. E quando eu fui trabalhando isso com a Lília, eu fui perceber da onde veio esse interesse de fazer bolo, né? E era por isso, por causa da minha infância, da minha ferida. E quando eu ressignifiquei, né, modifiquei tudo isso que estava ferido, né, dei um novo olhar para isso, eu até ganhei bolo. 2, e aí, né? 2 bolos. No mesmo aniversário. Foi, no mesmo aniversário, no mesmo ano. E outras coisas, né, Lili? Ganhei sorteios, você lembra que eu comentei? Sorteios, ganhou presente. Sorteios, presentes, ganhei brindes, nossa, eu nem esperava. Falei, gente, que isso, né? E foi fluindo com muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas na minha vida. Parabéns. Né? Realizei muitas coisas também. Parabéns pela coragem, né? Porque sem a coragem, gente, você que está assistindo a gente, é preciso coragem para olhar para dentro. Porque a nossa mente inconsciente, ela quer 3 coisas: fugir da dor, poupar energia e buscar prazer. Então, ela quer te proteger e ela quer que você fique ali na zona que você chama de conforto, e eu chamo de zona conhecida, porque já é conhecido e ninguém quer olhar para a dor, ninguém quer olhar para um abuso, para um trauma. Então isso é dolorido, é preciso coragem, parabéns. Mas essa coragem fez ela conquistar não só o bolo, presentes e sorteios, ela vai contar mais para a gente daqui a pouquinho, porque a vida dela mudou totalmente. E aí quando você fala, Lília, mas o que tem a ver a pessoa não te responder no grupo ou não te dar um bolo de aniversário? É porque quando você se sente rejeitado, você acredita lá no fundo que você está sendo rejeitado, rejeitada, a sua mente ela trabalha para provar que você está certo. Então você vai atrair situações e pessoas para provar que você está certo. Então, se você se sente rejeitado, você vai estar num grupo onde as pessoas não vão estar te vendo. Ninguém vai lembrar de te dar um bolo de aniversário, ninguém vai lembrar do seu aniversário. Sabe aquela coisa? Eu cheguei na igreja, o pastor cumprimentou todo mundo, menos eu.
todo mundo mandou a foto no grupo, todo mundo elogiou. A minha, ninguém falou nada. Provavelmente você tem a ferida da rejeição e precisa olhar para isso. Porque tudo que acontece ao nosso redor é só o reflexo do que acontece aqui dentro. É só o reflexo do interior. Então fica por aí que tem muito mais. Agora eu vou ler o título do capítulo da Sheila. Guerreira? Eu? Explica isso pra gente, Sheila. Guerreira? Eu? Você era guerreira? Olha, eu aprendi com a comunidade que essas rotulações, esses títulos, nem sempre eles são coisas boas na vida da gente. E aí, ao analisar a minha história quando eu estava escrevendo esse capítulo, eu fiquei tentando dar um significado para tudo aquilo que eu vivia. Todo mundo fala que eu sou uma mulher muito corajosa, que eu sou uma mulher muito forte, que eu sou uma pessoa muito batalhadora, que tudo que eu quero eu conquisto e que tem que ser assim mesmo. Mas na comunidade, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na comunidade foi que as coisas não precisam vir através da luta, através da dificuldade. A gente não precisa brigar por todas as coisas que a gente quer. A gente não precisa travar uma batalha para cada objetivo que você quer alcançar na sua vida, ou se frustrar porque aquele objetivo não aconteceu e se sentir uma derrotada, como se a guerra tivesse sido perdida. Por isso eu escolhi esse título de Guerreira Eu. Eu sou uma vencedora, sim. Por conta de toda a minha história, de todo o meu sofrimento, de todas as minhas feridas, eu tenho certeza de que eu sou uma mulher vencedora. Mas eu descobri que esses rótulos, que esses títulos não me fazem uma mulher melhor. Não me fazem uma pessoa diferente de todas as outras. Eu sou especial porque a minha história me fez especial. Eu sou a mulher que eu sou hoje, a mulher que eu aprendi a amar, a respeitar, a mulher que eu descobri que eu sou através da comunidade, me ensinou que eu não preciso desses rótulos. Por isso que eu coloquei o guerreira, eu não preciso ser guerreira. Eu tenho maneiras mais fáceis, mais leves de conquistar as coisas. E a gente descobre isso quando a gente olha para dentro, quando a gente sabe quais são as nossas feridas. Que não precisa provar nada para ninguém. Que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa... Que a opinião do outro é muito importante, mas não é a mais importante. Isso mesmo. Parabéns. E que, na medida em que você vai se conhecendo, na medida em que você vai se olhando, você vai se descobrindo, você começa... A sua presença começa a se impor naturalmente. E aí as pessoas começam a te ver, te ouvir nos grupos, né, Camila? Exatamente. As coisas começam a acontecer. Porque mudou, gente, a mentalidade. Isso é para tudo, é para venda. Se você não está conseguindo vender, é mentalidade. A venda é mentalidade. Então, é tudo. Quando você muda a forma de se olhar, porque ela falou, essa mulher que eu aprendi a amar. Então, existiu uma época da vida dela que ela não sabia se amar. Então, aquele amor que você espera receber do outro é o amor que você não se dá. O respeito que você espera receber do outro é o respeito que você não se dá. Quando você sente que não está sendo visto pelos outros, provavelmente você não está se vendo. A maioria das pessoas que eu pergunto qual é a sua comida preferida não sabe falar de pronto. Qual é a sua cor preferida, sua música preferida? A maioria das pessoas não sabem falar. Tem pessoas, eu entreguei junto com uma mentorada minha, né, a Rosana Paz, agora em Niterói, no final de semana, o primeiro workshop dela. E a gente estava trabalhando o quadro de sonhos, e tinha pessoas que não sabiam qual era o seu próprio sonho. Então, aquilo que eu espero receber do outro é o que eu não estou me dando. E quando a Sheila fala dos rótulos, é porque, na maioria das vezes, a pessoa, quando se intitula guerreira, é porque ela teve muita luta na vida, ela precisou lutar muito, ela precisou conquistar muito, ela precisou brigar muito, ela precisou entrar na luta mesmo, como se estivesse na guerra para sobreviver, né? Travando guerras. E quando ela pega esse rótulo para ela e fala, eu sou guerreira, ela está mandando um comando para a mente dela de que você precisa guerrear. Se eu preciso guerrear, o que vai ter, gente? Guerra. Só coisa pesada, só coisa difícil, só guerra. Então, ela abriu mão, ela desapegou desse rótulo. Não, eu não preciso ser guerreira, as coisas podem ser leves. E, para isso, ela teve coragem de olhar para dentro para poder ressignificar as feridas e os traumas e as dores. O que mais te comoveu ao escrever esse capítulo? O que você acha que tem aqui, que as pessoas que estão vendo a gente agora precisa ler, ou que se ela ler, ela vai ser encorajada?
Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu já falei isso, inclusive, quem acessar a comunidade e olhar lá as aulas antigas, as filmagens antigas, vai me ouvir falar de que no começo era como se o meu interior, a minha alma fosse uma casa de acumulador. Sim. Fosse aquela casa, aqueles programas americanos em que as pessoas carregam lixo para dentro de casa. Era exatamente assim que eu me sentia. E aí, à medida que eu fui olhando para dentro e eu fui sendo orientada pela Lilian e fui me aprofundando e me dedicando, me entregando de verdade às terapias da comunidade, esses lixos foram sendo retirados. Eu comecei a conseguir respirar, eu comecei a sentir leveza no ar, a minha casa, que é a minha alma, que é o meu interior, ficou limpa. E aí eu tinha a opção de escolher o que eu queria colocar dentro daquela casa limpa. Então, eu não ia aceitar qualquer coisa de qualquer um, qualquer saco de lixo, qualquer sujeira, qualquer ofensa, qualquer mágoa, qualquer machucado físico ou emocional. E isso a gente aprende muito na comunidade Mulher de Coragem, né? Que a gente ensina as pessoas como a gente quer ser tratada. Para poder colocar dentro da minha alma de novo coisas que antes eu aceitava como se fosse só aquilo que as pessoas tivessem para me oferecer. Aí na comunidade hoje eu sei que as pessoas têm mais para me oferecer, mas que eu preciso comunicar o que eu quero receber. Se eu não comunicar o que eu quero receber, elas vão me dar o que tiver de pronto. E às vezes não é isso que a gente quer, né? E como era a sua vida antes da comunidade Mulher de Coragem? E como é a vida da Sheila depois da comunidade Mulher de Coragem? No relacionamento com o filho, com os filhos, na vida profissional, na realização de sonhos, nessa postura como mulher que se enxerga, que se ama. Como era antes da comunidade e como é depois da comunidade Mulher de Coragem. Eu lembro que uma vez você falou para a gente, está até gravado lá na comunidade, que tirando as exceções que você trabalhou para alguém em algum salão, né, que geralmente é um salário mínimo, que trabalhando em casa, às vezes, era ali tipo R$500 que dava para tirar, e que depois da comunidade Mulher de Coragem, você ficou mais confiante, acreditou em você, teve coragem de abrir seu próprio negócio, e passou a ganhar mais de 10 vezes o valor que você ganhava. Só que antes você tinha um medo lascado, né? Tipo, e se não pagar o aluguel? E depois de um mês? E se ninguém vier? E se não tiver clientela? Conta pra gente isso aí um pouquinho. Encoraja as mulheres que estão com medo, ou que acham que não é possível, ou que tem medo de não dar conta de pagar um aluguel. Antes da comunidade, eu era uma mulher ferida e reativa. Às vezes, a minha postura era até agressiva. Eu brinco que a Lília é minha amiga de muitos anos e a irmã dela também é muito minha amiga. E quando eu conheci a Vivian, as pessoas falavam com a Vivian, não se aproxima dela, ela é estranha. Ela tinha medo de você. Aí a irmã da Lília tinha medo, a Vivian tinha medo de mim. Mas ela falou, não, eu vou me aproximar assim mesmo. E nós viramos melhores amigos. Hoje ela é madrinha da minha filha. E eu madrinha de casamento da Lília. Mas naquela época eu era uma pessoa muito ferida. E aí o bicho acuado, ele ataca. E era isso que eu sabia fazer. Para me defender, eu acabava atacando as pessoas e magoando pessoas. E eu fiz isso com pessoas muito especiais, inclusive a minha filha mais velha. Então, o meu maior trauma antes da comunidade era a maneira com que eu tinha criado a minha filha. Eu sentia uma culpa excessiva pelo jeito com que eu tinha criado a minha filha mais velha. E aí, após a comunidade e me liberar de todas as culpas e descobrir que eu fui a melhor mãe que eu podia ter sido para ela, e conseguir ressignificar toda a minha história, eu me libertei de um monte de medos. E esses medos, eles acabam travando a gente, né, Lilian? Por quê? Porque você começa a acreditar que você não é merecedora, que você não é capaz, que você não pode, ou que você não pertence a tal lugar, a tal situação. E aí, a partir de olhar para as minhas feridas, de tratar as minhas feridas, de ressignificar essas feridas, eu fui descobrindo onde que eu podia estar, no lugar que eu quisesse estar. Eu fui aprendendo a ser a mãe que a minha filha merecia. Então, você melhorou o relacionamento com a sua filha. O que mais que mudou? Mudou por completo. O meu relacionamento com a minha mãe hoje é outro. Então, com a filha, com a mãe. Com a filha, com a mãe, com o meu pai. O feminino, né, que estava ferido ali. Eu ressignifiquei a história do feminino na minha vida. Hoje eu consigo cuidar do meu pai, que talvez tenha sido a pessoa que mais me feriu na minha infância.
E hoje eu consigo cuidar dele com amor e com respeito. E se colocar no lugar de filha, né? E se colocar... Porque você se colocava no lugar de mãe. Principalmente, eu aprendi a me colocar no lugar de filha dele e a respeitar o lugar dele como pai. A ausência dele me fez uma figura muito masculina. Apesar de eu amar o meu feminino, de eu ser uma pessoa muito... mas a ausência dele fez com que eu fosse o homem da minha vida. Eu, inclusive, uso essa frase em algumas das nossas reuniões, dos nossos encontros. Eu falo que o homem da minha vida sou eu. Falava, né? E aí, hoje, o homem da minha vida é o meu marido, tá, gente? Parabéns. Eu sou casada. Em maio, agora faço 18 anos de casada. Parabéns, parabéns. E hoje, o homem da minha vida é o meu marido. Eu ainda tenho alguns traços muito masculinos, mas consigo lidar muito com eles. A gente vai lapidando, né? Consigo lidar bem melhor com eles. E profissionalmente, Sheila, como que era, né? Igual, dava para tirar ali R$500, depois começou a ganhar mais de 10 vezes o valor que você conseguia fazer em casa. Por quê? Como que era? Antes você atendia em casa, mas não tinha coragem de ter seu próprio negócio. Conta essa história pra gente. Tá. Eu tinha um salão na varanda da minha casa. Era uma cadeira, um lavatório e um espelho. E ali, quando eu conseguia fechar R$500 no mês, eu já ficava super feliz. Para mim, era o máximo que eu ia conseguir fazer dentro da minha casa. E tem uma história que eu até conto ela no livro, que é a história da caixinha de sapato. O que acontece? Eu sou um bebê prematuro. Eu nasci prematura há quase 50 anos atrás, eu tenho 47 anos. E aí, quando eu nasci, os meus familiares, os meus tios, o meu pai e a minha mãe, falavam que eu era tão pequenininha que eu cabia dentro de uma caixa de sapatos. E aquilo, para mim, sempre foi uma história de carinho. Eu sempre acolhi essa história como se fosse alguma coisa carinhosa. Só que, nas vivências, eu descobri que, no fundo, eu ainda estava dentro da caixa de sapato, naquele lugar que eles tinham me colocado. E que eu tinha medo de sair de lá de dentro, medo de ser vista, medo de que algo ruim acontecesse comigo, medo de ser machucado, medo de não dar certo como profissional. Nenhuma das vivências que nós fizemos em uma das nossas reuniões, eu virei a chave com relação a isso. E aí eu falei, agora. Aí fui com a cara e com a coragem, tirei o salão de dentro de casa, montei o salão na rua, na região comercial do bairro lá onde eu moro. No primeiro mês eu faturei 10 vezes mais do que eu tinha faturado. Isso foi no primeiro mês, no gente. Primeiro mês. No primeiro mês. Agora já tem quanto tempo de salão? 2 anos. 2 anos de salão. Bombando, sem horário. Às vezes não tem horário nem para mim. Gente, 2 anos. Se no primeiro mês ela tirou 10 vezes mais do que ela tirava em casa, imagina hoje depois de 2 anos, né? E assim... Tá melhorando cada dia mais. Mais. Inclusive, tem novos projetos, igual eu já comentei com a Lília. Estou começando uma nova graduação agora na área da beleza também, para me especializar ainda mais. E é a minha vida de empreendedora pós-comunidade, né? Pós não, né? Pós-comunidade Mulher de Coragem. Vamos deixar o povo saber que comunidade é essa, né? É a comunidade Mulher de Coragem. Pós-comunidade Mulher de Coragem. Lá dentro a gente trabalha todas as feridas emocionais, todos os traumas, travas, medos, bloqueios, tá? E a gente vai lá na raiz do problema. Então, por isso que é tão eficaz. E não foi só isso, não. A gente volta aqui para você contar aí as outras coisas. Você se permitiu, né, viver, fazer natação, fazer academia. Antes, né, tipo, eu vou gastar X reais com isso? Ah, não, isso dá para comprar, né? Um botijão de gás, não sei quantos pacotes de arroz, não sei, né? Então, assim, usufruir, né, da vida, a abundância mesmo, né? Então, a gente volta para falar disso, tá? Parabéns. Obrigada. Camilinha, minha linda, eu acredito que a Camila usou essa palavra dor no título, porque, gente, a ferida que mais dói, que eu acredito, né, que deve ser a mais dolorida, é a ferida da humilhação. E a ferida da humilhação, ela tem a ver com abusos físicos, psicológicos, abuso sexual, todo tipo de abuso. Quando a criança é muito humilhada, ou abusada, ou espancada, então ela cresce com essa ferida da humilhação. Ela se sente menos do que todo mundo, ela não acha que cabe nos lugares, ela se sente insignificante. Essa é a maior dor e exige ainda mais coragem para poder olhar para ela. E a Camila teve coragem, gente, de olhar para isso e ressignificar, dar um novo significado para a história que ela viveu
e deixar isso, tirar isso de você, desapegar, tirar isso e trabalhar isso a ponto de se libertar dessa dor. Por quê, gente? Às vezes, quando a pessoa é abusada, ela se faz mais mal do que o próprio abusador fez por não querer se cuidar ou se tratar. Não justifica, é uma dor enorme, é uma coisa inexplicável, mas eu tenho duas escolhas: me afundar nisso e reviver, porque a nossa mente não tem passado, presente e futuro e não difere realidade de fantasia. Então, se eu vivo mergulhada no abuso e eu fico firme naquilo ali, não perdoo e tenho ódio e eu não tô falando para ninguém perdoar e ser amigo do abusador, gente, não é isso, tá? Porque às vezes, né, a gente tem que ter maior cuidado que alguém vem e faz um corte aqui assim, não é isso. É você se maltratando cada dia, revivendo e se apegando àquilo, e a vida fica estagnada, como a Camila conta no livro dela, né? Que ela morava no aglomerado, que ela não conseguia, eu lembro, não sei se você vai lembrar, por isso que eu peço vocês para ter um caderno e anotar tudo, mas eu lembro que você falava, Lília, eu não consigo fazer nem R$300 vendendo chá, você tentava vender chá, aquele chá para emagrecer, tentava vender Natura, né? Tentava sair daquele lugar e parecia que era impossível, parecia que nunca ia conseguir comprar uma casa melhor, morar num lugar melhor, e gente, tá tudo bem, você tem que ser grato com aquilo que você tem, mas não quer dizer que ser grato é acomodar e não querer melhorar, ou não querer algo melhor, ou não querer mudar de lugar, ou não querer ter uma outra casa, enfim. E depois que você conseguiu se libertar dessa dor, tipo, não deixar ela te dominar, conseguiu ver, eu ainda tenho uma vida daqui para frente, e eu escolho viver essa vida daqui para frente, tudo mudou na sua vida. E você conta aqui no livro, quem quiser saber mais detalhe, compre o livro, leia. E aqui tem todas as informações sobre a Camila e sobre a Sheila. O que mudou? Você mudou de casa, conseguiu fazer faculdade, pagar sua própria faculdade e ainda por cima conseguiu emprego na área. Eu lembro que na época você falou, Lília, agora, né, lascou. Mineiro fala lascou, gente. Tem gente que fala que não é chique falar lascou, mas mineiro fala lascou. Porque você ficou até sem tempo, porque você conseguiu mais de um emprego, você pôde escolher. Ela não só conseguiu se formar, como conseguiu emprego na área, conseguiu fazer dinheiro, e junto com o marido dela, né, a família dela, que é linda, ela, o marido, o filho, o Arthur, que é lindo. Então, conseguiram comprar uma casa melhor, num lugar melhor, com a vista linda para o pôr do sol. Eu sou apaixonada com o pôr do sol. Conseguiu fazer viagens com o marido e com o filho, conseguiu realizar o sonho da sua mãe, e hoje está dando aula particular. Conta pra gente como que foi essa transição. Qual a importância de olhar para dentro, fazer terapia, se cuidar da mente, para poder avançar no financeiro e na família? Sim, Lília, tudo isso que você falou é verdade, né? E quando eu descobri as minhas dores, né, que é a ferida da rejeição, a incapacidade, né, que também falava muito alto, que eu me senti muito incapaz de conquistar, de fazer as coisas. E isso foi mudando, né, com a terapia, e é muito importante olhar para dentro, porque às vezes a gente acha, é coisa boba, né, vai passar. Não, a gente precisa olhar para dentro, sim. Eu imagino que, como eu, ou até pior, né, muitas pessoas, muitas mulheres podem ter passado o que eu passei, vivido, né, abusos, sido vulnerável, mas o que eu falo para vocês hoje, assim, de coração, é que eu pude. E se eu posso, se eu conseguir, vocês também conseguem. Porque quando eu passei a me cuidar, a olhar para dentro e a permitir, né, gente? Porque a gente se cobra tanto, a gente se pune, né? A gente acaba não se perdoando também a nós mesmos. Quando a gente faz a terapia, a gente muda tudo isso. E eu liberei perdão para as pessoas que me feriram, na comunidade, né, com as vivências, a Lília faz a gente olhar para dentro tem mesmo. uma jornada inteira só de perdão. Você que está aí, às vezes se sente culpado, né, porque não consegue perdoar, e às vezes a gente que é cristão, né, aqui as três, nós somos cristãs evangélicas, então às vezes a igreja coloca um peso muito grande na gente, e às vezes fala, tem que perdoar, e às vezes, nem sempre é tão fácil assim.
Então, o perdão, ele é um processo. E dentro da comunidade Mulher de Coragem, tem uma jornada inteira só de perdão. E o mais importante, o auto-perdão, que é o mais difícil. Se libertar da culpa, né? Se libertar da culpa. Sim. Inclusive, a criança que foi abusada sexualmente na infância, ela se sente culpada. E geralmente ela não conta. Eu atendo vários adultos hoje que passaram pelo abuso e os pais nunca souberam, porque a criança não conta. Eu fiz iniciação científica no CNPq com famílias em contexto de abuso sexual. E todas as crianças se sentem culpadas. E a maioria das meninas, as mães não acreditam nelas. Acreditam no pai ou no padrasto que abusou. E não acreditam nas meninas. Ou quando elas já são maiorzinhas, ainda falam que elas que seduziram. É uma história triste. E não só nesse caso, em todos os casos. Quantas vezes você que está me vendo se pegou pedindo perdão para Deus pela 10ª vez, pela 20ª vez, por algo que você fez há 20 anos, há 30 anos atrás? Então, porque Deus já te perdoou, mas você não se perdoou. Então, lá dentro a gente trabalha bem no fundinho mesmo, bem na raiz, né, Camila? Sim, trabalhamos bem na raiz. Eu lembro que a gente fez umas vivências com o pai e com a mãe, né, Lília? E ali, naquelas vivências, eu consegui... Eu achava já que eu tinha liberado perdão para o meu pai, dos abusos e tudo, mas ali na vivência que eu vi que realmente tinha coisas ainda para mexer, cuidar, curar, e ali eu consegui liberar o perdão do meu pai. Foi muito gratificante, porque a gente tem que honrar nossos pais, independente de qualquer coisa. A gente precisa honrar nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam pela gente. E ali eu permiti também a me perdoar nessa vivência, nessa jornada do perdão, como a Lília disse. Eu me liberei perdão, porque a gente se sente sim culpada, a gente se sente que não é merecedora daquilo que a gente tem, não é merecedora do amor das outras pessoas. E foi um processo dolorido, mas foi possível. Eu ressignifiquei, eu liberei perdão. E hoje eu não tenho mais meu pai, mas assim, antes dele falecer, eu liberei o perdão para ele. E depois, como a Lília disse, a respeito do que eu conquistei, né, Lília, através dos meus sonhos, meus projetos com meu esposo, foi que a gente tinha um desejo de mudar de casa, né, do aglomerado que a gente vivia. E então ele conseguiu juntar um dinheiro e a gente foi também olhando em prol disso. Só que 10 anos tentando, nada saía, nada conseguia. E depois que estava liberta emocionalmente, tudo fluiu, né? Sim, só vivia no olhar, assim, tô olhando, mas nunca acontecia, nunca, né, o que o desejo era concretizado. Então, através da minha transformação, da minha cura, quando eu vi que eu era merecedora, quando eu vi que realmente a gente merecia tudo isso, eu me posicionei, conversei com ele, falei, vamos arriscar, porque a gente tem medo, né? E a gente tem medo de mora arriscar. numa casa linda, com pôr do sol, linda, com closet. Sim, apartamento. E além da casa nova, vocês fizeram viagem, você realizou o sonho da sua mãe, que antes não era possível. Como que foi para você? Sim, eu realizei um sonho da minha mãe. Fizemos várias viagens antes disso, né? Eu, meu esposo, meu filho. Uns desejos que a gente tinha de conhecer outras cidades. Eu não vou citar aqui, senão vai demorar. Mas assim, passear de barco, né? Eu tinha medo de andar de barco, de avião. Eu venci esses medos e a gente fez essas viagens. E outra coisa que também eu consegui, né, que eu falei com a Lília, a respeito da minha mãe. Minha mãe tinha um sonho de andar de avião e eu preparei tudo, falei, mãe, a gente vai fazer essa viagem, realizar seu sonho, porque você merece. Assim, né, como eu merecia, todos merecemos, né? E eu falei com a minha mãe, incentivei ela deu um pouquinho de medo, mas ela se posicionou e foi. E foi muito lindo realizar o sonho dela, ela amou. Ela fala agora que só quer andar de avião, mais nada. Ficou com medo, né? Fiquei com medo. Porque, gente, a mente da gente, ela quer proteger. Ela quer deixar a gente numa zona ali que é conhecida. E era tão impossível para Camila realizar
essas coisas, quem me acompanha e vai na imersão A Terceira Prosperidade, sabe que eu sempre peço para pensar naquele sonho que é impossível, né? A Sheila e a Camila já participou do workshop Desperte Sua Coragem. Eu falo, pensa naquele sonho que hoje é impossível para você. Tá distante. A Sheila pensou na Toro. Em menos de 3 meses, a Toro estava na garagem dela. Aí a Camila não lembra o que ela pensou lá. Mas o meu era a Disney, né? Então, eu fui para Disney. Na época do workshop, eu acho que era Dubai. Aí eu fui para Dubai. Depois, na imersão, era Disney. Eu fui para Disney. E aí, esse sonho que parecia impossível, eles começaram a acontecer. Por quê? Porque agora a mente acreditava que é real. Só que quando ela foi realizar o sonho da mãe dela, que antes parecia tão impossível, será que um dia eu vou conseguir levar minha mãe para viajar de avião? A mente dela meio que deu uma travada, eu tive que ficar acompanhando ela ali. Ela ia me mandando mensagem, eu ia respondendo, ela ia me mandando mensagem, eu ia respondendo, e a gente foi conversando, porque ela estava com medo de que acontecesse alguma coisa, tipo assim, agora que chegou a hora que eu vou colocar minha mãe dentro do avião, vai que, né, vai que acontece alguma coisa. Então, verdade. Assim, dá aquele medinho de, pô, será que eu mereço mesmo? Será que é eu que estou dando conta mesmo de fazer isso? Gente, mas eu estou levando a minha mãe para fazer isso. E aí, graças a Deus, venceu o medo, tanto você como a sua mãe, né? E foram, Sim. E foi maravilhoso. Foi, muito bom. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Sheila, agora conta pra gente o restante da história aí. Bom, assim, eu fui uma criança muito... Eu vivi uma vida muito escassa na minha infância. Escassez de alimento, literalmente. De não ter o que comer, de ouvir a minha mãe falar, dorme antes que a fome chega. Eita! Porque o sono sustenta. Eita. E aí, amanhã, a gente pensa no que a gente vai comer. E, entre outras tantas dificuldades da minha vida, que me fizeram. Eu tinha um pai alcoólatra e ausente, tinha uma mãe com muitos problemas emocionais também, e alcoólatra também. E isso fez de mim, dos meus irmãos, crianças muito sofridas. E que, graças a Deus, crescemos todos bem, estão todos bem hoje, mas que com o emocional em frangalhos, né? E aí a gente tem, até você aceitar que você realmente precisa de ajuda, e até você entender que tipo de ajuda que você precisa, e achar uma pessoa séria, suficiente para poder conseguir te orientar, te dar a mão e falar, vamos seguir por esse caminho, é muito sofrimento, é muito triste. Eu costumo falar com a Lilian que inteligência emocional devia ser ensinada nas escolas. As crianças tinham que ter acesso a isso, para que não passassem pelo tipo de dificuldade que eu passei na minha infância e que outras tantas pessoas no Brasil, porque eu não sou diferente. Eu só sou mais uma criança descalça do Brasil. Sim, que saiu da fome e conseguiu fazer uma faculdade, mas... Tem enfim. Vários vídeos gravados da Sheila lá na comunidade Mulher de Coragem, onde ela fala o que a Lília ensina na comunidade Mulher de Coragem deveria estar disponível no SUS, nas escolas, no supermercado. E não é só a questão da inteligência emocional, mas a terapia que realmente vai na raiz para resolver, que não fica só no racional ali, só conversando, que é muito bom, funciona para muitas coisas, mas tem coisa que só resolve se você consegue ir na raiz resolver. E a Sheila sempre falou isso, e ela falava, Lília, você tem que colocar na bio do seu Instagram, doutora de mente e alma. Ó, hoje eu tô toda de branco, tô de doutora. Doutora de mente e alma. Mas realmente é isso. Todo mundo deveria ter acesso à terapia, todo mundo deveria ter acesso à inteligência emocional, todo mundo deveria. Mas você, graças a Deus, teve. E aí, isso funcionou para você. E como a gente estava falando, que você conseguiu fazer natação, conseguiu levar seu marido para fazer natação junto com você, conseguiu investir em você. Porque, como você falou, teve muita escassez. Então, às vezes, você falava, nossa, X reais por mês, eu compro tal coisa, eu compro tal... Então, você investiu na comunidade para trabalhar a mente, você investiu na natação, você investiu na academia, você aprendeu a nadar, depois teve o medo de pular na piscina. A gente trabalhou esse medo também na comunidade para você conseguir se soltar, pular na piscina. Como que foi isso para você? Por que valeu a pena
estar na comunidade Mulher de Coragem e fazer toda essa transformação? Então, Lília, quando você cresce nesse contexto de abandono e de dificuldade, você aprende a ter segurança quando você tem o domínio da situação na sua mão. Então, eu só estava segura quando o controle estava comigo. E a questão de mergulhar na piscina, para mim, foi um bloqueio muito forte. Por quê? Porque enquanto eu estava só nadando, era eu quem controlava a velocidade do braço, era eu quem sabia com quantas braçadas eu ia chegar do outro lado da piscina. Eu sabia tudo que estava acontecendo. Mas, para mim, pular, mergulhar na piscina, era entregar o controle da minha vida para o desconhecido. Era como se eu literalmente estivesse mergulhando no abismo. Então, eu chegava na beira da piscina, na hora da aula do mergulho, e travava. Eu chorava, eu brigava com o professor, eu ficava com raiva, me dava vontade de sair da aula. Ele todo carinhoso, todo atencioso. Ah, então senta na beira da piscina e deixa o seu corpo cair. Mas nem sentar na beira da piscina e entregar o meu corpo para a piscina, eu não conseguia. E foi depois que depois de muito conversar, depois de eu entender que eu precisava abrir mão desse controle, que eu não precisava do controle para poder me sentir segura mais, é que eu resolvi exercitar mesmo a falta de controle. E aí eu pulei na piscina. Parabéns. E não só pulou, mas levou o marido, foi, levou o pai. Inclusive, meu marido parou de fumar, gente. É muito interessante essa história, porque assim, ele era um fumante durante muito tempo. Aí, quando eu o conheci, ele tinha parado de fumar. E aí, por conta de um contexto de dificuldade do nosso relacionamento mesmo, ele voltou a fumar por ansiedade. E aí, fumou durante quase 4 anos. E a briga nossa sempre foi o cigarro, porque eu detesto cigarro. Perdoa quem fuma, mas eu não gosto. O cheiro do cigarro me faz mal. E esse era o motivo de muitas discussões no nosso relacionamento. E aí, quando eu fui para a natação, ele sentiu esse desejo de ir. E aí, chegando lá na natação, ele não conseguia ter um bom desempenho na natação, porque a respiração dele era pouca. E aí, a natação ajudou até nisso, né? Ele parou de fumar para poder conseguir ter um bom desempenho na piscina, e hoje ele não fuma mais, graças a Deus. Tem uns 4 anos, mais ou menos, que ele não fuma. Então, quer dizer que quando a gente muda, as tudo pessoas muda ao nosso redor mudam. Então, é isso. Gente, passa rápido, né? Passa. Quase 1 hora já. É verdade. Então, eu vou voltar na Camila, depois eu volto na Sheila. Antes de eu voltar na Camila, resuma a comunidade Mulher de Coragem em uma frase. Recomeço. A comunidade Mulher de Coragem foi a virada de chave, foi o meu recomeço. Se você precisa de uma viradinha de chave, se você precisa de alguma coisa para te mostrar, para te orientar o caminho, a comunidade Mulher de Coragem é aonde você vai recomeçar. Parabéns. Parabéns pelo recomeço. Tenho muito orgulho de você. Obrigada. Camila, minha linda, para a gente encerrar, eu quero que você olhe para a sua câmera e que você deixe um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, principalmente as mulheres, para aquelas pessoas que às vezes estão morando numa casa que gostaria de mudar, ou tem vontade de fazer uma faculdade e acha que é impossível, né? Para as pessoas que já foram abusadas. De uma forma clara, deixe uma mensagem para essas pessoas de coragem, de encorajamento, né? Também, se elas quiserem fazer parte da comunidade Mulher de Coragem com a gente, que mensagem você deixa para elas? Pode olhar para sua câmera e deixar uma mensagem. Mediante, né, toda a situação que eu falo para vocês aqui, eu deixo para vocês hoje, né, eu estou aqui no momento mesmo para transbordar, né, transbordar tudo aquilo que foi possível para mim, tudo que eu vivi, né, e ressignifiquei. Então, a gente fala muito na comunidade Mulheres de Coragem, é o acreditar, né? Acreditar que é possível. A Lília fala, a Sheila também, né, Sheila? Que é aquela frase que ela fala acredite no processo. Acredite no processo. Então, nós acreditamos no processo e o que eu tenho para falar para vocês é que foi possível para mim mudar tudo isso, ressignificar, né? E a comunidade, para mim, é viver uma nova história. Desde quando eu decidi entrar para a comunidade e olhar para dentro, mudar tudo aquilo, hoje eu posso dizer que eu vivo uma nova história linda, né? E todas as pessoas, como a Lília disse, que a gente muda ao nosso redor, quando a gente se transforma, a gente muda as pessoas que estão ao nosso redor, que é o nosso relacionamento. Meu relacionamento com a família mudou,
até com Deus. Eu sempre fui uma mulher de fé, uma mulher que estava na presença do Senhor, mas o relacionamento com Deus também mudou muito. O aceitar, né, que somos filhas, porque essa questão do perdão é até difícil, às vezes, de relacionar com o Senhor, né? E quando a gente se perdoa e sabemos e aceitamos que somos filhas amadas dele, tudo muda, né? O relacionamento com ele muda. E ao nosso redor, com o filho, com o esposo. Então, hoje a gente tem uma família mais unida, uma família mais em paz, né? Que tem um diálogo. Então, o que eu tenho para falar com vocês é que a gente tem a dor, a gente vive isso, que é o abuso, né? Na infância ou até quando a gente é adulto ou na adolescência, mas a gente pode mudar tudo isso. A gente se sente humilhada. Vou te falar a verdade, assim, com vocês, eu nunca tive coragem de contar a minha história. Nunca tive coragem, até para uma melhor amiga, para mim era muito difícil de contar a minha história. E quando eu entrei para a comunidade, tudo mudou. Hoje eu consigo, porque eu estava, né, me curei. E só um parênteses aqui, que ela falou que melhorou o relacionamento com Deus, porque ela tinha questões para resolver com a figura paterna. E Deus é uma figura paterna. Então, quando eu tenho coisas internas para resolver com o pai, com a figura paterna, fica bem desafiador eu conseguir enxergar Deus como pai. Às vezes eu enxergo Deus como o Todo-Poderoso que está lá em cima e muito distante de mim. Mas aquele amor de pai, para eu me sentir filha amada, eu preciso resolver as coisas com a figura paterna. Então, parabéns, Camila. Fala para o pessoal aí que está te vendo, a igreja que quiser te chamar para contar a sua história, para conhecer o seu capítulo no livro, para você levar uma palavra para eles, ou a pessoa que quiser te contratar para você dar aula particular, onde a pessoa te encontra? Qual que é seu Instagram? Onde a pessoa te encontra? Tá, geralmente eu atendo mais pelo WhatsApp, né? Posso falar o número aqui? Pode, se você quiser, todo mundo vai ver, pode. Mas no Instagram também, eu tenho Instagram. Pode. É Camila FS Crepaldi e @ né, Camila FS Crepaldi. A gente vai deixar também na legenda, tá? E no vídeo. Resuma a comunidade Mulher de Coragem em uma palavra. Uma palavra? Resiliência. Não consegue uma só, né? Pode falar. Resiliência e eu acreditar. É possível. Parabéns. Tá? Foi uma honra te receber. Muito obrigada pelo transbordo. Obrigada. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Continue abençoando você, sua família, seus projetos. Continue firme na comunidade como você sempre esteve e pode contar comigo sempre. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Beijo. Amém. Beijo. Bora lá, Sheilinha. Olha para sua câmera e deixa um recado para essa mulherada, homens e mulheres que estão assistindo a gente, mas principalmente para as mulheres que ainda não conhecem a comunidade. Pessoal, é assim. Como a Lilian estava falando, quando a gente tem problemas para cuidar em relação à figura paterna, você não consegue se aproximar de Deus. Eu tive muita ausência do meu pai. Então, como a Lilian disse, Deus, para mim, era uma figura que estava muito longe. Eu nunca duvidei do poder de Deus sobre a minha vida, mas eu nunca estive perto dele o suficiente. Não que ele não quisesse e que eu não quisesse, mas a gente não sabia como chegar. Hoje eu consigo chegar para Deus e conversar com ele como se ele estivesse sentado do meu lado. Como não? Porque eu sei que ele está do meu lado. E o que eu tenho para dizer para todos aqueles que estiverem em busca de uma orientação, procurem a Lilian, entrem na comunidade, vocês vão ver a diferença no que... Na minha vida, a Sheila, que existiu há 5 anos atrás, literalmente não existe mais, não é mais a mesma Sheila. Tudo mudou, a característica física, o comportamento, a postura, o jeito de falar, tá tudo diferente. Mas o que eu tenho para falar para essas pessoas é que tem esperança. A gente consegue mudar. A gente só precisa ter coragem de dar o primeiro passo. Isso aí. A gente precisa acreditar que a nossa vida não se pauta pelo que a gente foi, mas pelo que Deus fez a gente para ser. Parabéns, muito obrigada pelo transbordo. Quem mora na região da Grande BH e quer conhecer seu trabalho, quer ir no seu salão, te encontra onde? Qual o seu @ no Instagram? Eu tenho 2 arrobas. O meu pessoal, que é @Sheila Ferreira Hair Studio.
E eu tenho o arroba do meu salão, que é Estúdio 354, arroba Estúdio 354. Os dois ficam o meu salão fica em Betim, e aí pode procurar nas redes sociais, nós vamos deixar também, né? E se alguma igreja quiser te chamar também para conhecer um pouco mais da sua história... Podem ficar à vontade, entre em contato comigo pelo direct. Pode entrar em contato, pode para ela me ir chamar. contar um pouco mais do que está aqui nesse capítulo que tem ouro. E você que quer adquirir o livro, está disponível na Amazon, tanto o físico como o digital. Se você quiser o físico e quiser autógrafo das meninas, procuram elas aí no arroba, tá? Que elas podem autografar o capítulo delas aí para vocês. É isso, minha gente. Chegamos mais um final do Cast de Coragem, que a gente só recebe elenco de coragem. Hoje foi essas duas lindas mulheres de coragem, Sheila e Camila. Assista de novo, coloca nos comentários por que valeu a pena assistir e envia esse vídeo para mais pessoas, transborde. Tem muitas mulheres aí que foram abusadas ou que estão se sentindo incapazes, que estão precisando de uma palavra de encorajamento, de esperança. Então envie esse vídeo para elas, faça a sua parte, você pode ser bênção na vida de alguém, você pode ser a resposta do pedido e da oração de alguém. Eu te vejo do lado de cá. Deus te abençoe grandemente e abençoe a sua família e até o próximo episódio.